Olá, turma, boa tarde. Vamos iniciar nossa guia evolutiva de matemática, PET 5, semana 2. A primeira questão diz o seguinte: leia as imagens e calcule o volume de cada uma delas. Na imagem da letra A, temos aí um cubo, onde cada quadradinho deste tem 1 metro cúbico. Isso quer dizer que cada lado mede 1 metro, né? Então, para a gente descobrir o volume desse cubo, a gente precisa saber as 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Sabendo já dessa informação que cada quadradinho desse tem 1 metro cúbico, então quer dizer que cada ladinho tem 1 metro, a gente faz o seguinte: conta 1, 2, 3. Então esse cubo ele tem 3 metros de comprimento. 1, 2, 3. 3 metros de altura e 1, 2, 3, 3 metros de largura. Agora a gente basta fazer a formulazinha, né, e substituir as dimensões. Que a fórmula é o seguinte: volume igual comprimento vezes largura vezes altura. Já sabemos, né, as dimensões, então substituímos. Fica 3 vezes 3 vezes 3, onde 3 vezes 3 é igual a 9, 9 vezes 3 é igual a 27. Então, esse volume, esse cubo, ele tem volume de 27 metros cúbicos. Na figura da letra B, temos 2 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 16 centímetros de altura. Observe que aqui a gente vai trabalhar com centímetros, tá certo? Então, para descobrir o volume, né, a formulazinha, volume igual comprimento vezes largura vezes altura, substituímos as letras pelas medidas, né, onde fica o comprimento de 2 centímetros, largura de 2 centímetros e altura de 16 centímetros. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 16 é igual a 64. Então, o volume dessa figura da letra B é de 64 centímetros cúbicos. Observe que a gente estava trabalhando com centímetros, tá? Então, vai ser volume igual a 64 centímetros cúbicos. A segunda questão: calcule o volume de água do aquário. Segunda questão: calcule o volume de água do aquário. Observe que para calcular o volume de um corpo, basta multiplicar suas 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Esse aquário ele tem 160 centímetros de comprimento, 0,60 metros de largura e 0,60 metros de altura. Mas sabemos que não dá para utilizar 2 unidades de medida em uma mesma operação, né? Onde aí tem centímetros e metros, a gente vai transformar esses metros em centímetros. Sabem que 0,60 metros é igual a 60 centímetros, tá certo? Então, a gente faz a formulazinha, né? Que é volume igual comprimento vezes largura vezes altura. Substitui o comprimento, que é igual a 160 centímetros, a largura, que é igual a 60 centímetros, e a altura, que é igual a 60 centímetros. 160 vezes 60 é igual a 9.600. 9.600 vezes 60 é igual a 576 mil centímetros cúbicos. Então, o volume desse aquário é de 576 mil centímetros cúbicos, certo? Terceira questão: calcule o volume da figura abaixo. Temos aí outro cubo, né, que tem comprimento, largura e altura igual a 5 centímetros. Fazemos a formulazinha, substituímos e multiplicamos. 5 vezes 5 é igual a 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Então, o volume desse cubo é de 125 centímetros cúbicos. Quarta questão: calcule um número desconhecido. A. P menos 4 é igual a 20. Qual é o valor de... Aí deve ter algum erro de digitação, né? Que vem pedir um valor de M, mas é o valor de P. Qual é o valor de P? A gente pode utilizar, né, a operação inversa. Vemos aí que temos P menos 4 igual a 20. A gente, já que o 4, ele tá subtraindo, a gente pode colocar somando, né?
4 mais 20 é igual a quê? Igual a 24, né? Então, o valor de P é igual a 24, pois 24 menos 4 é igual a 20. Letra B. B mais 5 é igual a 23. Qual é o número que somado mais 5 que dá igual a 23? 23 menos 5 vai dar igual a quê? Igual a 18, né? 18 mais 5 é igual a 23. Então, o valor de B é 18. Letra C. 4B é igual a 60. Qual é o valor de B? A gente pode utilizar a operação inversa, né, para descobrir qual é o número que multiplicado por 4 é igual a 60. E na operação inversa, 60, o 4 aí ele está multiplicando, né? Então, a gente pode utilizar a operação inversa, que é dividindo. 60 dividido para 4 é igual a 15. Então, 4 vezes 15 é igual a 60. Então, o valor de B é 15. Letra D. C mais 10 é igual a 39. Qual é o número que somado mais 10 vai dar igual a 39? Utilizando a operação inversa, 39 menos 10 vai dar que número? 29, né? Então, o valor de C aí é 29. 29 mais 10 igual a 39. 39 menos 10 igual a 29, certo? Quinta questão. Leia os números decimais abaixo e determine suas frações equivalentes. Aqui temos números decimais e iremos transformar, né, em frações. A, 0,2. Observe como é que a gente transforma o número decimal em fração. A gente repete o número, né, e no numerador, e o denominador a gente coloca conforme as casas depois da vírgula. Temos aí 0,2. No numerador vai ser o 2, o número sem a vírgula, né, que é 2. E o denominador, observe que depois da vírgula tem apenas uma casinha, né, que é o 2. Então, fica 2 sobre 10, tá certo? Letra B, 3,5. 3,5 a gente coloca no numerador 35, né, o número sem a vírgula, sobre, observe que tem apenas uma letrinha depois da vírgula, então é sobre 10. 35 sobre 10. Letra C, 1,75. Como é que transforma em frações equivalentes? A gente coloca o número sem a vírgula, né? Fica 175 sobre, observe que depois da vírgula temos quantas casas? Duas casas, então é sobre 100. 175 sobre 100. Letra D, temos 0,009. A gente vai colocar como numerador o número 9, né, que é o número sem a vírgula. E o denominador, a gente observa quantas casas tem. Depois da vírgula, tem 3, né? Então, fica 9 sobre 1000, ok? Sexta questão. Reescreva as frases utilizando a linguagem algébrica. A, o dobro de um número é igual a 26, ou seja, 2 vezes um número é igual a 26. Como podemos reescrever essa frase utilizando a linguagem algébrica? A gente sabe que o dobro de qualquer número a gente vai multiplicar por 2. Tá indicando qual é o número? Não, né? Então, a gente é uma variável. Então, a gente coloca como x. Fica 2 vezes x igual a 26. Letra B. O quadruplo de um número. O que é o quadruplo? É 4 vezes um número, que a gente não sabe qual é. Então, fica 4 vezes x. C. Um número adicionado de uma dúzia. Ou seja, um número, quando diz adicionado, quer dizer somado. Um número somado mais uma dúzia. Então, fica x mais 12. Letra D. Um número adicionado de 14, ou seja, um número mais 14. Fica x mais 14. É o quintuplo de um número. O quintuplo é um número multiplicado por 5, né? Então, fica 5 vezes x, ok? Por hoje é só. Encerramos a nossa devolutiva, a nossa aula de matemática, tá certo? Até a próxima aula. Fiquem com Deus e
Tchau, um abraço virtual a cada um de vocês.